Capítulo 14. Manela tirou os cabelos dos olhos e sorriu para Raish. Eu lhe disse que faria um bom abatimento. Raish piscou para ela e coçou o ombro nu. Na verdade, não me custou nada, a menos que tenha deixado a cobrança para depois. A moça deu de ombros. Por que faria isso? Ainda me pergunta? Às vezes, tenho o direito de me divertir. Comigo. Com você. Houve uma longa pausa e depois Manela observou, em tom carinhoso: além disso, você ganha muito pouco. Como vai o trabalho? É melhor do que nada. Muito melhor. Você pediu àquele sujeito para me arranjar um emprego? Manela sacudiu a cabeça devagar. Está falando de Gleb Andorin? Não pedi nada a ele. Apenas lhe disse que você estava procurando trabalho. Acha que ele vai ficar aborrecido porque você e eu... Por que deveria? Ele não tem nada com isso. O que é que ele faz? Não creio que Gleb trabalhe. Ele tem muito dinheiro. É parente dos antigos prefeitos. De Uai? Isso mesmo. Não gosta do governo. Gente como ele geralmente não gosta. Ele acha que Cleon devia ser. A moça interrompeu o que estava dizendo e comentou: acho que estou falando demais. Não vá sair por aí repetindo o que eu disse. Eu? Não ouvi nada do que você disse. Nem pretendo ouvir. Certo. Mas você estava falando daquele sujeito, Andorin. Ele é um joranumita importante? Não sei. Nunca conversou com você a respeito da organização? Não. Entendo, disse Raish, procurando não parecer desapontado. A moça olhou para ele, desconfiada. Por que o interesse? Eu gostaria de entrar também para a organização. Talvez seja um meio de subir na vida. Um emprego melhor. Mais dinheiro. Você sabe. Talvez Andorin possa ajudá-lo. Ele gosta de você. Isso ele me disse. Pode interceder por mim? Posso tentar. Gosto de você. Gosto de você muito mais do que de Gleb. Obrigado, Manela. Gosto de você, também. Acariciou-lhe as costas e desejou ardentemente que pudesse dedicar mais tempo à moça e menos à sua missão. Capítulo 15. Gleb Andorin, disse Ariseldon, com voz cansada, esfregando os olhos. Quem é ele? Perguntou Dors Venabili, de mau humor, como tinha estado desde o dia em que Raish partirá. Até poucos dias atrás, eu nunca tinha ouvido falar dele, explicou Seldon. É esse o problema de tentar governar um planeta com 40 bilhões de habitantes. Você nunca ouve falar de ninguém, exceto dos poucos que se intrometem na sua vida. Apesar de dispor do sistema de informações mais desenvolvido da galáxia, Trantor é um planeta de anônimos. Num piscar de olhos, podemos obter dados a respeito de qualquer cidadão. Mas que cidadão? Acrescente a isso 25 milhões de mundos exteriores e o milagre é que o Império Galáctico tenha durado todos esses milênios. Francamente, acho que sobreviveu apesar do governo central, e não graças a ele. E agora, finalmente, está prestes a se desintegrar. Chega de filosofia, Ari, disse Dors. Quem é esse Andorin? Alguém de quem eu devia ter ouvido falar. Acabo de examinar a sua ficha. É membro da família de prefeitos de Uai. Um membro importante. Tão importante que a Guarda Imperial tem um arquivo especial a seu respeito. Acham que ele é um tipo ambicioso, mas que é hedonista demais para fazer alguma coisa de concreto. Está envolvido com os joranumitas? Seldon fez um gesto vago. Aparentemente, a GI não sabe nada a respeito dos joranumitas. Isso pode querer dizer que eles não existem mais, ou, se existem, perderam toda a importância. Pode também querer dizer que a GI simplesmente não está interessada. A verdade é que não posso forçá-los a investigar ninguém. Devo ficar grato por me fornecerem informações. E sou o primeiro-ministro. É possível que você não seja um bom primeiro-ministro? Perguntou Dors. É mais que possível. Há muito tempo não escolhem alguém menos indicado para o cargo. Mas isso não tem nada a ver com a Guarda Imperial. Apesar do nome, eles são totalmente independentes do governo. O próprio Cleon não parece conhecer muita coisa a respeito deles, embora, teoricamente, estejam diretamente subordinados ao imperador. Se soubéssemos mais a respeito da Guarda Imperial, estaríamos tentando incluí-la nas nossas equações psicohistóricas, acredite. Eles estão do nosso lado, pelo menos? Acredito que sim, mas não posso jurar. Por que está interessado nesse homem? Em Gleb Andorin? Porque recebi uma mensagem indireta de Raish. Os olhos de Dors brilharam. Você não me contou. Ele está bem? Tudo indica que sim,
Mas espero que não tente se comunicar de novo comigo. Se for pego em flagrante, não ficará bem por muito tempo. Seja como for, ele fez contato com Andorin. E com os Joranumitas, também? Acho que não. O movimento Joranumita é um movimento proletário, e Andorin é o aristocrata dos aristocratas. O que faria ele no meio dos Joranumitas? Se Andorin pertence à família de prefeitos de Wai, pode ter pretensões ao trono imperial, não é verdade? Claro que sim. Eles estão de olho no trono há várias gerações. Lembra-se de Rachelle? Era tia de Andorin. Nesse caso, ele poderia estar usando os Joranumitas como um degrau para chegar ao poder, não acha? Se é que eles ainda existem. Se existem, e se Andorin hesitando usá-los, vai descobrir que está jogando um jogo perigoso. Os Joranumitas devem ter seus próprios planos e um homem como Andorin pode ver-se, de uma hora para outra, montado num Gretchi. O que um Gretchi? Um animal extinto, muito feroz, acredito. É apenas um provérbio que aprendi em Helicon. Quando você monta num Gretchi, logo percebe que não pode apear, ou será devorado. Seldon fez uma pausa. Mais uma coisa. Parece que Raish se envolveu com uma mulher que conhece Andorin. Através dela, pretendeu obter informações importantes. Estou lhe contando isto agora para que mais tarde não me acuse de ocultar nada. Dors franziu a testa. Uma mulher? Ao que parece, uma mulher que conhece muitos homens e que pode extrair deles muitos segredos durante encontros íntimos. Ah, uma dessas, disse Dors, em tom preocupado. Não gosto da ideia de Raish. Ora. Raish tem 30 anos e muita experiência. Acho que saberá usar de bom senso no seu relacionamento com esta mulher, ou com qualquer outra. Voltou-se para Dors com um olhar muito cansado, muito preocupado, e concluiu: acha que estou gostando disto? Acha que estou muito satisfeito com o que está acontecendo? Dors não soube o que responder. Capítulo 16. Gambol Namarti não era, mesmo quando tudo estava tranquilo, conhecido pela sua polidez e suavidade, e a proximidade do clímax de uma década de planejamento o deixará ainda mais agressivo. Levantou-se da cadeira e disse, em tom de censura: levou muito tempo para chegar aqui, Andorin. O outro deu de ombros. O importante é que cheguei. E esse seu rapaz? Essa peça notável que você conquistou para nossa causa. Onde está ele? Daqui a pouco estará aqui. Por que ainda não está? Andorin hesitou ligeiramente, como se estivesse decidindo o que responder, e depois disse, em tom abrupto: não quero que fale com ele até que eu saiba quais são as suas intenções. Que quer dizer com isso? Você me entendeu? Há quanto tempo seu objetivo é derrubar Ariseldon? Sempre foi. Sempre foi. É tão difícil de entender? Ele merece pagar pelo que fez a Jojo. Além disso, é o primeiro-ministro. Temos que livrar-nos dele. Mas é Cleon, que deve ser derrubado. Se quiser a cabeça de Seldon, também, é problema seu, mas Cleon não pode ficar. Por que se preocupa tanto com uma figura decorativa? Você não nasceu ontem. Nunca lhe expliquei minha motivação porque ela era óbvia desde o começo. O que ganho apoiando seus planos se você pretende deixar o imperador no trono? Namarti riu. Você está certo. Há muito tempo que você deixou claro que pretendia usar-me como degrau para chegar ao trono. Não acha justo? Acho, sim. Eu planejo o golpe, corro todos os riscos, e depois, quando tudo estiver terminado, você colhe a recompensa. É muito justo. Você se esqueceu de dizer que a recompensa também será sua. Você vai ser o novo primeiro-ministro, não vai? Vai contar com toda a simpatia do novo imperador, não vai? Porque eu vou ser. Andorin cuspiu as palavras com uma careta irônica. A nova figura decorativa, não vou? É isso que gostaria de ser? Uma figura decorativa? Quero ser o imperador. Financiei o seu partido. Arranjei adeptos. Tornei sua organização respeitável aqui em Wai. Posso fazê-lo voltar à estaca zero. Impossível. Quer arriscar? Não pense que pode se livrar de mim como se livrou de Kaspalov. Se alguma coisa acontecer comigo, não haverá mais lugar para você e seus companheiros aqui em Wai, e duvido que encontrem o que precisam em outro setor. Namarti suspirou. Então você faz questão de que o imperador seja morto. Eu não disse morto. O que eu disse foi derrubado. Os detalhes ficam por sua conta, afirmou Andorin, com um gesto autoritário, como se já estivesse no trono. E depois de derrubarmos Cleon, você se tornará o novo imperador? Isso mesmo. Não, isso não vai acontecer. Você vai morrer, Andorin,
e não será pelas nossas mãos. Deixe-me ensinar-lhe alguns fatos da vida. Se Cleon for afastado, haverá uma disputa feroz pela sucessão. Para evitar que haja uma guerra civil, a Guarda Imperial será forçada a eliminar todos os membros da família de prefeitos de Wai em que conseguir pôr as mãos. Você será provavelmente o primeiro. Por outro lado, se apenas o primeiro-ministro for eliminado, você estará seguro. Por quê? Um primeiro-ministro é apenas um primeiro-ministro. Eles vão e vêm. Podemos espalhar o boato de que Cleon se cansou de Seldon e mandou matá-lo. A Guarda Imperial levará algum tempo para agir e teremos tempo de consolidar nossa posição no poder. Na verdade, é bem possível que eles fiquem satisfeitos com a saída de Seldon. O que vou fazer depois que você assumir o cargo de primeiro-ministro? Continuar esperando indefinidamente? Não. Depois que me tornar primeiro-ministro, darei um jeito de afastar Cleon. Pode ser até que consiga voltar a Guarda Imperial contra ele. Depois de me livrar de Cleon, chamarei você para ocupar o lugar dele. Por que faria isso? Perguntou Andorin. Como assim? Você quer vingar-se de Seldon. Depois de conseguir o seu intento, por que arriscaria o pescoço por minha causa? Não, você vai fazer um acordo com Cleon e me deixar com meus sonhos impossíveis. Talvez até mande me matar. Não! Protestou Namarti. Cleon nasceu no trono. Ele descende de várias gerações de imperadores, a orgulhosa dinastia Intun. Eu jamais conseguiria me entender com ele. Você, por outro lado, chegaria ao trono como membro de uma nova dinastia, sem ligações com o passado, pois os poucos imperadores nascidos em Wai foram, como todo mundo sabe, figuras medíocres. Você estará sentado em um trono instável, precisará de alguém para apoiá-lo, eu. Vamos, Andorin, nosso casamento não é um casamento de amor, que não dura um ano. É um casamento de conveniência, que pode durar uma vida. Temos que confiar um no outro. Jure que eu serei o novo imperador. De que adianta jurar, se não acredita na minha palavra? Digamos que acho você um imperador extremamente útil e pretendo colocá-lo no lugar de Cleon assim que for politicamente viável. Agora apresente-me ao homem que considera como o instrumento ideal para o nosso plano. Está bem. Só quero que não se esqueça do que lhe disse. Esse rapaz é um idealista não muito inteligente. Vai cumprir as instruções à risca, sem se preocupar com o perigo, sem se preocupar com segundas intenções. E tem um jeito tão franco que a vítima confiará nele mesmo que esteja com uma pistola na mão. Acho isso impossível de acreditar. Espere até conhecê-lo, disse Andorin. Capítulo 17. Raish baixou os olhos. Olhara de relance para Namarti e era o que bastava. Conhecera o homem 10 anos antes, quando participará do plano para desacreditar Jojo Joranum, e um olhar era mais que suficiente. Namarti mudará pouco em 10 anos. A irritação e o ódio ainda eram seus traços principais. Ou, pelo menos, era assim que Raish o via, pois o rapaz reconhecia que não era uma testemunha imparcial e haviam moldado sua fisionomia. O rosto estava um pouquinho mais macilento, os cabelos tinham ficado grisalhos, mas os lábios finos traduziam a mesma determinação e os olhos escuros continuavam com o mesmo brilho feroz. Manteve os olhos baixos. Namarti não parecia ser o tipo de pessoa que gosta de ser encarada de frente. Namarti examinou Raish dos pés à cabeça, mas a leve expressão de desdém que raramente deixava seu rosto não desapareceu. Voltou-se para Andorin, que estava a seu lado, nervoso, e disse, como se o rapaz não estivesse presente, então este é o homem. Andorin fez que sim com a cabeça. Namarti voltou-se abruptamente para Raish. Como se chama? Planchet. Acredita na nossa causa? Sim, senhor. Sou um democrata e quero que o povo tenha maior participação nas decisões do governo, respondeu o rapaz, pausadamente, obedecendo à orientação de Andorin. Namarti olhou para Andorin. Ele sabe falar. Voltou-se novamente para Raish. Está disposto a arriscar a vida pela causa? Sim, senhor. Vai fazer o que lhe ordenarem? Sem perguntas? Sem titubear? Sei obedecer ordens. Conhece alguma coisa de jardinagem? Não, senhor, respondeu Raish, depois de um momento de hesitação. Então você é trantoriano? Nasceu debaixo da cúpula. Nasci em Milimaru, senhor, e passei a infância em Dal. Está certo, disse Namarti. Voltou-se para Andorin. Entregue-o temporariamente aos homens que estão à espera do lado de fora. Eles cuidarão do rapaz. Depois, volte aqui, Andorin. Quero falar uma coisa com você. Quando Andorin voltou, Namarti tinha sofrido uma mudança profunda.
Seus olhos brilhavam e a boca exibia um sorriso malévolo. Andorin, os deuses de que falamos outro dia estão mesmo do nosso lado. Exclamou. Eu lhe disse que o rapaz era perfeito para os nossos propósitos. Mais do que pensa, meu caro. Sabe, naturalmente, que Ariseldon, nosso querido primeiro-ministro, conseguiu desmoralizar Joranum graças a uma armadilha plantada por seu filho, ou melhor, por seu filho adotivo, na qual Jojo caiu ingenuamente, apesar dos meus conselhos. Sei, admitiu Andorin, balançando a cabeça. Conheço a história. Disse aquilo com ar de quem preferia nunca ter ouvido falar no assunto. Eu vi aquele menino apenas uma vez, mas seu rosto ficou gravado no meu cérebro. Será que ele pensou que 10 anos a mais, sapatos de solas grossas e a falta do bigode seriam suficientes para me iludir? Aquele homem que você me apresentou é Raish, o filho adotivo de Ariseldon. Andorin empalideceu. Tem certeza, chefe? Perguntou, quando recuperou a fala. Tanta certeza quanto há de que você introduziu um inimigo no nosso meio. Eu não fazia ideia. Não fique nervoso, disse Namarti. Talvez tenha sido a melhor coisa que fez em sua vida imprestável de aristocrata. Acho que foram os deuses que o inspiraram. Se eu não soubesse quem ele é, teria cumprido a contento a missão que certamente o trouxe aqui, espionar-nos e informar o pai a respeito de nossos planos mais secretos. Agora, porém, as coisas não vão funcionar assim. A vantagem está toda do nosso lado. Namarti esfregou as mãos, contente, e depois, meio sem jeito, como se aquilo não combinasse com a sua maneira de ser, deu uma sonora gargalhada. Capítulo 18. Acho que não poderemos mais nos ver, Planchet, disse Manella, em tom compungido. Raish estava se enxugando depois de tomar um banho. Por quê? Gleb Andorin não quer. Por que não? Manella deu de ombros. Parece que você tem um trabalho importante pela frente e não deve perder tempo comigo. Talvez ele esteja pensando em promovê-lo. Que tipo de trabalho? Ele disse. Não, mas comentou que estava a caminho do setor imperial. É mesmo? Ele sempre lhe conta coisas assim? Você sabe como é, Planchet. Quando um homem está na cama com a gente, diz coisas que normalmente não diria. Entendo. O que mais ele disse? Manella franziu a testa. Por que quer saber? Ele também vive me perguntando a respeito de você. Acho que os homens são todos assim. Morrem de curiosidade a respeito dos outros homens. Que foi que você contou a ele sobre mim? Pouca coisa. Só que você é um tipo decente. Naturalmente, não posso contar a Gleb que gosto mais de você do que dele. Isso deixaria magoado, se não o deixasse furioso. Raish começou a se vestir. Então não vamos mais nos encontrar. Pelo menos por uns tempos, espero. Gleb pode mudar de ideia. Gostaria que ele me levasse para conhecer o setor imperial. Nunca estive lá. Raish quase se traiu, mas conseguiu conter-se a tempo. Eu também nunca estive lá, declarou. É lá que estão os edifícios mais altos, as casas mais bonitas, os restaurantes mais famosos. É lá também que moram os homens ricos. Gostaria de conhecer alguns homens ricos. Melhor do que conhecer um pobretão como eu, observou Raish. É verdade. Não se deve pensar o tempo todo em dinheiro, mas também não se pode viver sem pensar em dinheiro. Especialmente agora, que acho que Gleb se cansou de mim. Ninguém poderia se cansar de você, disse Raish, descobrindo, para a própria surpresa, que estava sendo sincero. É isso que os homens sempre dizem, mas não é verdade. Bom, Planchet, é isso aí. Cuide-se, quem sabe, talvez um dia a gente se veja de novo. Raish fez que sim com a cabeça e não soube o que dizer. Não havia nada que pudesse fazer para expressar seus sentimentos. Procurou pensar em outra coisa. Precisava descobrir o que o pessoal de Namarti estava planejando. Se o estavam separando de Manella, era porque algum evento importante se aproximava. A única pista de que dispunha era aquela pergunta extemporânea a respeito de jardinagem. Não podia consultar Seldon. Desde o encontro com Namarti, vinha sendo vigiado de perto. Todos os meios de comunicação com o exterior tinham sido cortados, outro sinal seguro de que algo estava para acontecer. Mas se descobrisse o que estava para acontecer apenas depois do fato consumado, sua missão poderia ser considerada um fracasso. 19. Não estava sendo um dia bom para Ariseldon. Fazia muito tempo que não tinha notícias de Raish. Não tinha a menor ideia de como ele estava. Além da natural preocupação com a segurança do rapaz, certamente tomaria conhecimento se algo realmente sério acontecesse, tinha de pensar no que os inimigos deviam estar planejando. Devia ser algo sutil.
Um ataque direto ao palácio estava totalmente fora de questão. O lugar estava muito bem defendido. Nesse caso, o que estariam tramando? Aquilo mantinha acordado à noite e distraído durante o dia. A luz de advertência começou a piscar. Primeiro-ministro. Seu compromisso das 2 horas. Senhor, que compromisso é esse? Com o jardineiro, Mandel Gruber. Está na sua agenda. Seldon lembrou-se. Está bem. Mande-o entrar. Aquilo não era hora para falar com Gruber, mas concordar em recebê-lo num momento de fraqueza, o homem parecia tão ansioso. Um primeiro-ministro não devia ter momentos de fraqueza, mas Seldon era Seldon muito antes de ser primeiro-ministro. Entre, Gruber, disse, em tom carinhoso. Gruber entrou, cumprimentou mecanicamente com a cabeça e ficou olhando de um lado para outro. Seldon tinha certeza de que o jardineiro jamais estivera em uma sala tão luxuosa, e teve vontade de dizer, gostou? Fique com ela, por favor. Eu não gosto dela. Em vez disso, falou, que há com você, Gruber? Por que essa cara triste? O outro não respondeu, limitou-se a sorrir amarelo. Sente-se, homem, disse Seldon. Ali, naquela cadeira. Oh, não, primeiro-ministro. Não quero sujá-la. Se isso acontecer, não será difícil de limpar. Faça o que estou dizendo. Ótimo. Agora, descanse aí 1 minuto ou 2. Depois, diga-me qual é o problema. Gruber ficou sentado em silêncio por um momento e depois as palavras saíram como uma enxurrada. Primeiro-ministro, querem que eu seja o jardineiro-chefe. Foi o imperador em pessoa que me convidou. Eu sei, Gruber, e quero aproveitar a oportunidade para lhe dar os parabéns pelo novo cargo. Sabe que talvez eu tenha contribuído para sua promoção? Nunca me esqueci da forma como agiu no dia em que tentaram me assassinar, e tive oportunidade de comentar a respeito com Sua Majestade. De qualquer forma, sei que está perfeitamente qualificado para ser o novo jardineiro-chefe. Agora, diga-me o que o está incomodando. Primeiro-ministro, o que está me incomodando é justamente essa promoção. Não me sinto qualificado para o cargo. Modéstia sua. Gruber ficou agitado. Querem que eu passe o resto da vida em um escritório? Não nasci para isso. Gosto de trabalhar ao ar livre, com plantas e animais. Seria como uma prisão, primeiro-ministro. Seldon arregalou os olhos. Bobagem, Gruber. Você não vai passar o tempo todo no escritório. Poderá circular livremente pelos jardins, supervisionando tudo. Terá o melhor dos mundos, ar livre à vontade, sem ter que trabalhar duro. Gosto de trabalhar duro, primeiro-ministro, e não vão me deixar sair. Vi o que aconteceu com o atual jardineiro-chefe. Ele não conseguiria deixar o escritório, mesmo que quisesse. A burocracia o mantém ocupado o dia inteiro. Quando quer saber o que está acontecendo nos jardins, temos que ir até lá contar a ele. No máximo, observa as novidades na holovisão. Como se uma imagem pudesse revelar alguma coisa sobre seres vivos, acrescentou, em tom amargo. Não, essa vida não é para mim, primeiro-ministro. Ora, Gruber, seja corajoso. Não vai ser tão mal assim. Você se acostumará. Vá devagar e tudo correrá bem. Gruber sacudiu a cabeça. Logo de saída, vou ter que contratar novos jardineiros. Isso vai tomar todo o meu tempo. Não quero esse trabalho, primeiro-ministro, exclamou, com veemência. No momento, Gruber, pode ser que não queira esse trabalho, mas você não é um caso isolado. Sabe que eu preferia não ser primeiro-ministro? Este cargo é terrível. Desconfio que o próprio imperador às vezes tem vontade de ser um mortal comum. Estamos todos nesta galáxia para fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho nem sempre é agradável. Entendo o que quer dizer, primeiro-ministro, mas o imperador tem que ser imperador, porque foi educado para isso. O senhor tem que ser primeiro-ministro, porque não há mais ninguém à altura do cargo. No meu caso, porém, o que estamos discutindo é a posição de jardineiro-chefe. Existem 50 jardineiros no palácio que poderiam se sair tão bem ou melhor do que eu e não se importariam de passar o dia inteiro no escritório. O senhor disse que contou ao imperador que tentei salvar sua vida. Não poderia falar com ele de novo e explicar que a melhor recompensa seria me deixar como estou? Seldon recostou-se na cadeira e disse, em tom solene, Gruber, eu faria isso se pudesse, mas tenho que lhe explicar uma coisa e espero que compreenda. O imperador, teoricamente, é o senhor supremo do império. Na prática, porém, quase não manda nada. O império é governado por mim. Meu poder é muito maior do que o dele, mas também não posso fazer muita coisa.
Existem bilhões de pessoas em todos os níveis do governo, todas tomando decisões, todas cometendo erros, algumas agindo com bravura e heroísmo, outras com covardia e desonestidade. É impossível controlá-las. Está me acompanhando, Gruber? Estou. Mas o que isso tem a ver com o meu caso? Acontece que existe apenas um lugar onde o imperador é realmente o Senhor Supremo, o Palácio Imperial. Aqui sua palavra é lei e existem tão poucos funcionários que ele pode dar as ordens pessoalmente. Pedir-lhe para voltar atrás de uma decisão que diz respeito ao palácio seria invadir o único setor que ele considera inviolável. Se eu dissesse a ele, por favor, Majestade, reconsidere a nomeação de Gruber para jardineiro-chefe, ele provavelmente preferiria me demitir do que voltar atrás. O que talvez fosse bom para mim, mas não ajudaria você em nada. Quer dizer que não pode mudar o que está feito? Exatamente. Não se preocupe, Gruber. Vou ajudar você no que puder. Sinto muito. Agora, infelizmente, tenho que cuidar de outros assuntos. Gruber levantou-se, torcendo nas mãos o boné verde de jardineiro. Seus olhos estavam úmidos. Obrigado, primeiro-ministro. Sei que gostaria de ajudar. O senhor é um homem bom. Saiu da sala, cabisbaixo. Seldon ficou onde estava, pensativo. Sacudiu a cabeça. Era só multiplicar os problemas de Gruber por 1 quatrilhão e teria os problemas da população dos 25 milhões de mundos do Império. Como podia ser responsável pela felicidade de todos eles, quando não conseguia resolver o problema de um único homem que o procurara em busca de ajuda? A psicohistória não podia salvar um homem. Poderia salvar 1 quatrilhão de homens. Sacudiu a cabeça de novo, consultou a agenda, e de repente teve um sobressalto. Gritou ao comunicador, em tom urgente, que em nada lembrava sua circunspecção habitual: não deixem aquele jardineiro sair do palácio. Mandei-no de volta para cá. Capítulo 20. Que história foi aquela de contratar novos jardineiros? Perguntou Seldon, sem convidar Gruber a sentar-se. Gruber piscou os olhos, assustado por ter sido chamado de volta de forma tão inesperada. N novos jardineiros. Gaguejou. Você disse, logo de saída, vou ter que contratar novos jardineiros. Foram essas as suas palavras. Que novos jardineiros? Gruber estava perplexo. Ora, com a nomeação do novo jardineiro-chefe, será necessário contratar novos jardineiros. É o costume. Nunca ouvi falar desse costume. Da última vez que o jardineiro-chefe foi substituído, o senhor ainda não era primeiro-ministro. Provavelmente, ainda nem morava em Trantor. Explique melhor o que acontece. Na verdade, os jardineiros nunca são demitidos. Alguns morrem, outros se aposentam. Acontece que um jardineiro-chefe fica tanto tempo no cargo que quando é finalmente substituído a maioria dos auxiliares já está com idade avançada. Por isso, é costume que sejam todos aposentados e contratados novos jardineiros. Para formar uma equipe mais jovem. Para isso, e também porque o novo jardineiro-chefe normalmente assume o cargo com novos planos para os jardins. Os jardins do palácio cobrem uma área de quase 500 km². A reorganização pode levar vários anos, e serei o responsável por ela. Por favor, primeiro-ministro, insistiu Gruber, em tom suplicante, um homem esperto como o senhor saberá encontrar uma forma de convencer o imperador a voltar atrás. Seldon não estava prestando atenção. De onde vêm os jardineiros? Perguntou. Eles são recrutados nos outros planetas. Há sempre gente disposta a trabalhar em Trantor. Vão começar a chegar a centenas. Levarei pelo menos 1 ano. De onde eles vêm? De onde? De qualquer um dos milhões de planetas do Império. Quanto mais variado o conhecimento dos nossos jardineiros, melhor. Qualquer cidadão do Império pode se candidatar. De Trantor. Também? Não, não de Trantor. Não temos nenhum jardineiro nascido em Trantor. Sua voz assumiu uma expressão de desdém. Um trantoriano jamais será um bom jardineiro. Os parques que existem debaixo da cúpula são muito diferentes dos nossos jardins. As plantas estão em vasos e os animais são mantidos em jaulas. Os trantorianos não entendem nada de ecologia. Muito bem, Gruber, vou lhe dar uma missão. Quero que descubra para mim os nomes de todos os jardineiros novos que vão chegar nas próximas semanas. Quero saber tudo sobre eles. Nome, planeta, número de identificação, experiência profissional. Tudo. Vou destacar alguns funcionários para ajudá-lo. Funcionários especialistas em processamento de dados. Que tipo de computador você usa? Um modelo bem simples,
que serve apenas para manter um cadastro das espécies de plantas e animais, coisas assim. Tudo bem. Os homens que vou mandar cuidarão disso, também. Não quero que nada corra errado. Se ficar satisfeito com o meu trabalho, Gruber, não é hora de fazer acordos. Se eu não ficar satisfeito com seu trabalho, será demitido sem direito à pensão. Novamente sozinho, berrou ao comunicador: cancele todas as audiências de hoje. Deixou-se cair na cadeira, sentindo cada um dos seus 50 anos, e mais, sentindo a dor de cabeça piorar. Há muitos anos, há muitas décadas, que a segurança vinha sendo reforçada em torno do palácio, cada vez mais sólida, cada vez mais impenetrável. No entanto, vez por outra, hordas de completos desconhecidos tinham acesso ao palácio. Provavelmente não tinham que responder a nenhuma pergunta, a não ser: você entende de jardinagem? Era uma estupidez tão grande que quase não dava para acreditar. E só conseguirá detectá-la no último momento. Se é que o mal já não estava feito. Capítulo 21. Gleb Andorin olhou para Namarti com os olhos semicerrados. Não gostava do outro, mas havia ocasiões em que o detestava mais que de costume, e essa era uma dessas ocasiões. Por que Andorin, um vaino da linhagem real, estava convencido disso, teria que trabalhar com aquele plebeu, aquele paranoico quase psicótico? Andorin sabia a razão, e tinha que ser paciente, mesmo quando Namarti resolvia contar, mais uma vez, como conseguirá, em 10 anos, transformar um partido praticamente extinto num prodígio de organização. Será que ele repetia essa história para muita gente, ou escolher Andorin como vítima? O rosto de Namarti parecia brilhar de júbilo quando ele dizia, com voz cantada, como se conhecesse as palavras de cor: assim, ano após ano, trabalhei nesse sentido, sem desanimar, aumentando nossos efetivos, minando a confiança no governo, criando e intensificando a insatisfação no seio do povo. Quando houve um aumento geral dos impostos, Namarti interrompeu bruscamente o que estava dizendo. Já lhe contei isso muitas vezes. Deve estar cansado de ouvir, não é? Os lábios de Andorin se contraíram num leve sorriso. Namarti não era nenhum idiota. Sabia que às vezes podia ser extremamente maçante. O problema era que não conseguia se controlar. Você já me contou isso muitas vezes, concordou Andorin. Não havia necessidade de ofender Namarti respondendo que sim. Isso estava implícito. O rosto chupado de Namarti ficou vermelho. Ele disse: entretanto, minha luta poderia continuar indefinidamente, sem resultados concretos, se eu não dispusesse de uma arma decisiva. E sem que eu fizesse qualquer esforço, essa arma veio parar nas minhas mãos. Os deuses lhe enviaram Planchet, afirmou Andorin, em tom neutro. Isso mesmo. Daqui a alguns dias, um grupo de jardineiros será admitido no Palácio Imperial. Fez uma pausa e pareceu saborear a ideia. Homens e mulheres, em número suficiente para servirem de cobertura para os nossos agentes. Entre eles estarão você e Planchet, os únicos armados com pistolas. Não vamos passar do portão, afirmou Andorin. Imagine, entrar no palácio com uma arma ilegal. Ninguém vai saber que estão armados, explicou Namarti. Vocês não serão revistados. Está tudo previsto. Normalmente, seriam recebidos por um funcionário subalterno, mas no caso de vocês Seldon em pessoa se encarregará disso. O grande matemático sairá para dar boas-vindas aos novos jardineiros. Você tem certeza de que isso vai acontecer, suponho. Claro que tenho. Seldon vai ficar sabendo, mais ou menos no último momento, que o filho está entre os recém-chegados. Não resistirá ao impulso de sair para vê-lo. No momento em que aparecer, Planchet vai sacar a pistola. Nossos agentes começarão a gritar: traição. Na confusão subsequente, Planchet matará Seldon e será morto por você. Em seguida, você deixará o palácio, protegido pelos outros agentes. É mesmo necessário matar Planchet? Namarti franziu a testa. Está brincando? Quer que ele conte às autoridades o que sabe a nosso respeito? Além disso, sua morte faz parte do plano. Não se esqueça de que Planchet é na realidade Reich, o filho adotivo de Seldon. Vai parecer que os dois atiraram um no outro, ou que Seldon deu ordem para que atirasse no filho se ele fizesse algum movimento suspeito. Queremos dar a impressão de que a tragédia foi o resultado de uma briga de família. Todos vão se lembrar do que aconteceu no tempo de Manovel, o imperador sanguinário. Isso, combinado com os transtornos a que a população vem sendo submetida em consequência de falhas sucessivas nos serviços públicos, fará com que exijam uma mudança de governo. O imperador será forçado a atendê-los. É aí que entramos em cena. Assim, sem mais nem menos.
Não, não vai ser sem mais nem menos. Não vivemos num mundo de sonho. Provavelmente haverá um governo provisório, que vai fracassar. Cuidaremos para que fracasse. Ao mesmo tempo, entraremos em cena, revivendo os antigos argumentos dos Joranumitas, que os Trantorianos jamais esqueceram totalmente. Em pouco tempo, serei primeiro-ministro. E eu? Você será o novo imperador. A probabilidade de que tudo dê certo é muito pequena. Isto está previsto. Aquilo está previsto. Tudo tem de funcionar ao mesmo tempo, sem nenhum erro. Em algum ponto, alguém vai fazer uma bobagem. É um risco inaceitável. Inaceitável. Para quem? Para você? Claro que para mim. Você quer que eu esteja presente para assegurar que Planchet mate Seldon e depois espera que eu mate Planchet. Por que eu? Por que não mandamos outro membro da organização? Alguém que não faça muita falta se as coisas não correrem da forma prevista. Porque nesse caso a probabilidade de êxito seria ainda menor. Quem, a não ser você, tem tanto interesse nessa missão que jamais desistiria no último momento? O risco é muito grande. Não vale a pena. A sua recompensa será o trono imperial. E você, que risco está correndo? Vai ficar aqui, longe da ação, esperando pelas boas novas. Namarti fez uma careta de desdém. Você é um tolo, Andorin. Vamos estar bem arranjados, tendo você como imperador. Pensa mesmo que não vou correr nenhum risco. Se o plano falhar, se alguns dos nossos forem feitos prisioneiros, acha que não vão contar tudo o que sabem. Se você fosse apanhado, resistiria ao tratamento carinhoso da Guarda Imperial apenas para não me denunciar? Depois de uma tentativa de assassinato fracassada, acha que eles não vasculhariam Trantor até me encontrarem? E quando me encontrassem, o que acha que fariam comigo? Risco. Corro um risco maior do que você, mesmo que não participe diretamente da ação. A coisa se resume ao seguinte, Andorin, você quer ou não quer ser imperador? Quero, afirmou Andorin, em voz baixa. E assim ficou decidido que prosseguiriam com o plano. Capítulo 22. Raish podia ver que estava sendo tratado de forma especial. Os candidatos a jardineiros tinham sido alojados em um dos hotéis do setor imperial, embora, naturalmente, não fosse um dos mais luxuosos. Formavam um grupo heterogêneo. Havia indivíduos nascidos em 50 planetas diferentes, mas Raish praticamente não tivera oportunidade de conversar com eles. Andorin, agindo de forma discreta, mantivera-o afastado dos outros. Raish imaginava a razão pela qual o outro estaria agindo assim. A falta de contato com os companheiros deixava-o deprimido. Na verdade, vinha se sentindo deprimido desde que chegará ao setor imperial. Tentará reagir, mas sem muito sucesso. O rapaz estava sendo vigiado de perto e não tivera nenhuma oportunidade de avisar ao pai. Pelo que sabia, podiam estar fazendo isso com todos os Joranumitas do grupo. Raish calculava que era cerca de uma dúzia, entre homens e mulheres. O que o intrigava era que Andorin o estava tratando quase com afeição. Ele o monopolizava, insistia para fazerem juntos todas as refeições, tratava-o com extrema deferência. Poderia ser porque ambos haviam compartilhado o amor de Manela? Raish não conhecia suficientemente bem os costumes do setor de Wai para saber se havia algum traço de poliandria naquela sociedade. Se dois homens amavam a mesma mulher, isso criava algum tipo de ligação entre eles. Raish nunca tinha ouvido falar de nada parecido, mas não tinha pretensão de conhecer mais que pequena fração das infinitas sutilezas que caracterizavam as sociedades galácticas ou mesmo as sociedades trantorianas. Depois de pensar em Manela, teve dificuldade para tirá-la da cabeça. Sentia muita falta da moça, e ocorreu-lhe que talvez fosse essa a causa da sua depressão, embora, para dizer a verdade, o que sentia no momento, enquanto almoçava com Andorin, era quase desespero, um desespero inexplicável. Manela. Manela lhe dissera que tinha vontade de conhecer o setor imperial. Teria convencido Andorin a atendê-la? O desespero fez perguntar, Senhor Andorin, estive pensando. Quando viajou para cá, trouxe a senhorita. Do banco em sua companhia? Andorin pareceu genuinamente surpreso. Começou a rir. Manela? Consegue imaginá-la cuidando de um jardim? Não, não. Manela é dessas mulheres que existem apenas para nossas horas de lazer. Fora disso, não serve para nada. Por que pergunta, Planchet? Raish deu de ombros. Não sei. As coisas aqui estão meio devagar. Pensei que se ela... Não concluiu a frase. Andorin olhou para ele, intrigado. Depois, disse, não me venha dizer que Manela é uma pessoa especial para você.
Posso lhe assegurar que para ela todos os homens são iguais. Quando isto terminar, haverá outras mulheres. Muitas mulheres. Quando é que isto vai terminar? Mais cedo do que imagina. E você vai desempenhar um papel muito importante nos nossos planos, afirmou Andorin, com um sorriso. Importante? Não vou ser apenas um jardineiro. Vai ser mais do que isso, Planchet. Você vai estar armado com uma pistola. O quê? Você me ouviu. Nunca atirei na minha vida. Não é difícil. Você levanta a arma, faz pontaria, puxa o gatilho e a pessoa morre. Eu não seria capaz de matar uma pessoa. Pensei que fosse um dos nossos, que fosse capaz de fazer qualquer coisa pela causa. Qualquer coisa, menos matar. Reich estava confuso. Quem esperavam que ele matasse? Qual seria o plano? Como poderia alertar os guardas do palácio antes que fosse tarde demais? O rosto de Andorin assumiu uma expressão dura. De amigo e confidente, transformará-se em superior e hierárquico. Você vai ter que matar, afirmou. Não. Não vou matar ninguém. Não adianta insistir. Planchet, você vai me obedecer. Não sou um assassino. Mesmo assim, como vai me obrigar? Não tem escolha. Reich se sentiu confuso. Por que Andorin estaria tão confiante? Sacudiu a cabeça. Não vou matar ninguém. Temos cuidado da sua alimentação, Planchet, desde que saímos de Wai. Fiz todas as refeições com você. Supervisionei pessoalmente a sua dieta, especialmente o prato que acaba de comer. De repente, Reich compreendeu. Desesperina. Acertou em cheio, disse Andorin. Você é esperto, Planchet. Isso é contra a lei. Claro que é, assassinato também. Reich já ouvirá falar da desesperina. Era uma modificação química de um tranquilizante totalmente inofensivo. A forma modificada, porém, em vez de tranquilidade, produzia desespero. Tinha sido prescrita, mas corriam boatos de que era usada pela Guarda Imperial. A desesperina tem esse nome por motivos óbvios. Deve estar desesperado, Planchet. Não estou, não, murmurou Reich. Pode mentir, mas não pode escapar aos efeitos da droga. Deixe-me em paz. Não adianta resistir, Planchet. Namarty reconheceu imediatamente, mesmo sem o bigode. Ele sabe que você é Reich Seldon, e, orientado por mim, vai matar o seu pai. Não antes de matar você, exclamou Reich, levantando-se da cadeira. Andorin podia ser mais alto, mas ele era mais forte e mais ágil. Podia fazer picadinho do outro com uma mão atrás das costas. Ao se levantar, porém, percebeu que estava tonto. Sacudiu a cabeça, mas a tontura não passou. Andorin levantou-se também, e recuou. Enfiou a mão direita no bolso e sacou uma arma. Como vê, vim preparado. Já me disseram que é um truncador de primeira. Infelizmente, não vai haver nenhuma briga corpo a corpo. Fez um gesto com a arma. Isto não é uma pistola. Não pretendo matá-lo antes que cumpra sua missão. É um chicote neurônico. Muito pior do que uma pistola. Vou apontá-lo para o seu ombro esquerdo, e acredite, a dor será tão forte que o homem mais estoico do mundo não conseguiria suportá-la. Reich, que tinha dado 2 passos na direção do outro, parou onde estava. Com 12 anos de idade, fora atingido de raspão por um chicote neurônico. Nunca mais se esquecera da dor que sentirá. Além do mais, prosseguiu Andorin, vou usar a força máxima, de modo que os nervos do seu braço vão ser primeiro estimulados até que a dor se torne insuportável e depois danificados de forma irreversível. Seu braço esquerdo ficará inutilizado. Vou poupar o braço direito, para que você possa usar a pistola. Por outro lado, se você se sentar e ficar quieto, não perderá nenhum braço. Naturalmente, você vai ter que comer de novo, de modo que o seu desespero vai aumentar ainda mais. Reich sentiu o desespero induzido pela droga tomar conta da sua mente. Não havia mais o que fazer. Teria que obedecer às ordens de Andorin. Capítulo 23. Não! Exclamou Ariseldon, quase com violência. Não quero que você vá lá fora, Dors. Então você também não vai, Ari, declarou a moça, com igual firmeza. Preciso ir. Não é sua obrigação. Quem recebe os novos empregados é o jardineiro-chefe. Pode ser, mas Gruber não está em condições de recebê-los. Ele deve ter um assistente, um substituto, sei lá. Deixe o antigo jardineiro-chefe cuidar disso. Ele só vai deixar o cargo no final do ano. O antigo jardineiro-chefe está muito doente.
Além disso, acrescentou Seldon, com relutância, existem impostores entre os novos jardineiros. Trantorianos. Estão aqui por algum motivo. Tem os nomes de todos eles. Nesse caso, mande prendê-los. É simples. Por que complicar as coisas? Porque não sabemos o que pretendem. Estão tramando coisa. Não vejo o que uma dúzia de espiões pode fazer, mas... Não, deixe-me dizer a coisa de outra forma. Existem muitas coisas que uma dúzia de espiões pode fazer, mas ainda não sei quais delas estão nos seus planos. É claro que vamos prendê-los, mas antes eu gostaria de observá-los de perto e tentar descobrir quais são as suas verdadeiras intenções. O ideal seria capturarmos todas as pessoas envolvidas na conspiração, e não apenas os falsos jardineiros. Não quero que esses 12 homens e mulheres se queixem de que estão sendo discriminados, de que fomos nós que os obrigamos a fornecer dados falsos, caso contrário não conseguiriam emprego. Desse jeito, o povo ficará do lado deles. Não, quero dar uma oportunidade para que eles próprios se denunciem. Além disso, houve uma longa pausa. Afinal, Dors perguntou, impaciente, não vai dizer qual é o outro além disso? Um dos 12 é Reich, usando o nome falso de Planchet, revelou Seldon, em voz baixa. O quê? Por que a surpresa? Enviei-o ao Ai para se infiltrar no movimento joranumita, e parece que ele conseguiu o que queria. Tenho confiança em Reich. Se está aqui, sabe por que está aqui e deve ter um plano para impedir que os joranumitas consigam os seus objetivos. Mesmo assim, quero estar lá para ajudá-lo no que puder. Se quer ajudá-lo, mande os guardas do palácio cercarem os novos jardineiros. Não posso fazer isso sem que eles percebam. A segurança do palácio estará presente, mas não de forma ostensiva. Quero que pensem que estão seguros para fazer o que pretendem. No momento em que começarem a agir, nossos homens entrarão em ação. Será arriscado. Arriscado para Reich. Às vezes temos que correr riscos. Existe muito mais em jogo do que as vidas de alguns indivíduos. Que coisa mais impiedosa de se dizer. Acha que não tenho sentimentos. Você sabe que nossa primeira preocupação deve ser com o futuro da Psico. Não precisa dizer. Dors desviou os olhos, aflita. Compreendo que esteja apreensiva, disse Seldon, mas vai ter de ficar aqui. Sua presença lá fora seria tão pouco apropriada que os conspiradores suspeitariam de que sabemos de tudo e cancelariam o plano. Não quero que cancelem o plano. Fez uma pausa e depois prosseguiu. Dors, você diz que o seu trabalho é zelar pela minha segurança. Não por mim, mas pelo que poderei fazer pela psicohistória e, em consequência, por toda a raça humana. É isso que vem em primeiro lugar. O que conheço de psicohistória me diz que preciso proteger o centro, custe o que custar, e é o que estou tentando fazer. Você entende? Entendo, disse Dors, sem encará-lo. Espero que eu esteja certo, pensou Seldon. Se não estivesse, Dors jamais o perdoaria. Pior ainda, ele próprio jamais se perdoaria. Com ou sem a psicohistória. Capítulo 24. Estavam dispostos em colunas, em posição de descansar, mãos atrás das costas, usando elegantes uniformes verdes, com bolsos grandes. Os uniformes eram iguais para ambos os sexos. Alguns dos mais baixos deviam ser mulheres, mas era difícil ter certeza. Os capuzes cobriam os cabelos, mas, de qualquer forma, os jardineiros sempre cortavam o cabelo bem curto e jamais usavam barba ou bigode. Por que era assim? Ninguém sabia dizer. A palavra tradição explicava tudo, como explicava tantas outras coisas, algumas úteis, outras tolas. Em frente a eles estava Mandel Gruber, ladeado por seus ajudantes. Gruber estava trêmulo, os olhos arregalados fitando o vazio. Seldon mordeu os lábios. Se Gruber conseguisse dizer sejam bem-vindos, em nome dos jardineiros do imperador, isso seria suficiente. O primeiro-ministro se encarregaria do resto. Percorreu com os olhos o novo contingente até localizar Reich. Seu coração bateu mais depressa. Ali estava o filho, sem bigode, na primeira fila, um pouco mais rígido que os outros, olhando fixamente para frente. Seus olhos não se moveram para encontrar os de Seldon. Não houve nenhum sinal, mesmo sutil, de que o tivesse reconhecido. Ótimo, pensou Seldon. É assim que se age, filho. Eles não vão desconfiar de nada. Gruber murmurou a saudação e Seldon entrou em cena. Adiantando-se, colocou-se à frente de Gruber e disse: Obrigado, jardineiro-chefe em exercício. Homens e mulheres, jardineiros do imperador, uma importante tarefa os aguarda.
Serão responsáveis pelo viço e beleza da única área descoberta do nosso grande planeta de Trantor, capital do Império Galáctico. Se não temos os grandiosos panoramas dos mundos selvagens, mantemos aqui uma pequena joia de brilho inigualável. Trabalharão sob as ordens de Mandel Gruber, que em breve será nomeado jardineiro-chefe. Ele está diretamente subordinado a mim, que estou diretamente subordinado ao Imperador. Assim, como podem ver, estão apenas 3 níveis abaixo do Imperador na hierarquia do governo, e estarão sempre sob as vistas benignas de Sua Majestade. Estou certo de que neste exato momento o Imperador os observa do pequeno palácio, sua residência particular, que é a construção que podem ver à direita, aquela com uma abóbada dourada, e está satisfeito com o que vê. Antes de começarem a trabalhar, naturalmente, passarão por um período de treinamento para se familiarizarem com os jardins e suas necessidades. Em seguida, enquanto falava, Seldon estava se dirigindo para um ponto bem à frente de Reich, que permanecia imóvel, sem sequer pestanejar. De repente, Seldon franziu a testa. O homem que estava logo atrás de Reich lhe parecia familiar. Talvez não o reconhecesse, se não tivesse examinado recentemente o seu holograma. Aquele não era Gleb Andorin, de Wai? O protetor de Reich? O que estava fazendo ali? Andorin devia ter notado o súbito interesse de Seldon, pois murmurou alguma coisa entre dentes e Reich tirou uma pistola do bolso do uniforme. Andorin imitou-o. Seldon ficou atônito. Como tinham conseguido entrar com armas no palácio? Confuso, mal ouviu os gritos de traição e os sons do tumulto que se formou em sua volta. Tudo que ocupava a mente de Seldon era a pistola de Reich, apontada diretamente para ele, e o rosto do filho, uma máscara impassível. O primeiro-ministro compreendeu, horrorizado, que o filho estava prestes a apertar o gatilho, que lhe restavam poucos segundos de vida. Capítulo 25. O efeito de um tiro de pistola sobre um ser humano é impressionante. Os órgãos internos são vaporizados. A implosão produz um som sibilante que pode ser ouvido a uma certa distância. Seldon não esperava ouvir aquele som, esperava apenas a morte. Foi, portanto, com grande surpresa que ouviu o ruído característico de um tiro de pistola. Baixou os olhos para olhar para si próprio. Porque ainda estava vivo. Reich continuava no mesmo lugar, a pistola na mão, os olhos esgazeados. Estava absolutamente imóvel, como se acometido por algum tipo de paralisia. Atrás do filho, viu o corpo retorcido de Andorin, no meio de uma poça de sangue, e de pé a seu lado, com uma pistola na mão, um jardineiro. Tinha tirado o capuz. Pôde ver que se tratava de uma mulher, com o cabelo cortado rente. Ela disse: "Seu filho me conhece como Manela do Banqua. Sou agente da Guarda Imperial. Quer ver minhas credenciais, primeiro-ministro?" "Não será necessário", murmurou Seldon com esforço. Os guardas da segurança estavam começando a chegar. "Meu filho. O que aconteceu com meu filho?" "Desesperina, ao que parece", afirmou Manela. "O efeito não vai durar muito tempo." Estendeu a mão para tirar a arma da mão de Reich. "Desculpe por não ter agido antes. Estava esperando que eles dessem o primeiro passo e, quando isso aconteceu, quase fui pega de surpresa. Passei pelo mesmo problema. Precisamos levar Reich para o hospital do palácio." De repente, Seldon ouviu um barulho estranho, vindo do pequeno palácio. O primeiro-ministro se lembrou de que o imperador devia estar observando a cena de longe, sem saber ao certo o que estava acontecendo. "Tome conta do meu filho, senhorita." "Do Banqua", pediu Seldon. "Preciso ir falar com o imperador." Atravessou correndo o jardim e entrou no pequeno palácio. Logo na entrada, cercado por um grupo de cortesãos horrorizados, estava o corpo de Sua Majestade Imperial, Cleon Yi, com o rosto deformado por um tiro de pistola. As ricas vestes de imperador agora lhe serviam de mortalha. Encolhido a um canto, olhando estupidamente para o vazio, estava Mandel Gruber. Seldon suspirou fundo. Pegou a pistola que estava aos pés de Gruber. Era a mesma que pertencera a Andorin. Tinha certeza. "Gruber, o que você fez?" perguntou, sem levantar a voz. Estavam todos correndo e gritando. Balbuciou Gruber. "Pensei comigo mesmo. Quem vai saber? Vão pensar que os conspiradores mataram o imperador." Depois, não tive forças para fugir. "Mas por quê, Gruber?" "Por quê? Para não ter que ser jardineiro-chefe", explicou Gruber, antes de perder os sentidos. Seldon ficou olhando, pensativo, para o jardineiro inconsciente. Tinham conseguido escapar por um triz. Ele estava vivo. Reich estava vivo.
A conspiração fracassara e os Joranumitas seriam perseguidos até o último homem. O centro teria sido preservado, como exigia a psicohistória. Só que um homem, por um motivo banal, assassinara o imperador. E agora, pensou Seldon, desolado, o que vamos fazer? O que vai acontecer? Parte 3. Dors Venabili. Venabili, Dors. A vida de Ariseldon está tão envolta em lendas e incertezas que provavelmente jamais será possível escrever uma biografia que se baseie inteiramente em fatos comprovados. Talvez o aspecto mais intrigante da existência de Seldon seja o seu relacionamento com Dors Venabili. Nada se sabe a respeito de Dors Venabili até sua chegada à Universidade de Strelin, para lecionar história. Pouco depois, conheceu Seldon, com quem se casou e viveu durante 28 anos. Alguns relatos lhe atribuem uma força e rapidez sobre-humanas, que lhe valeram o apelido de Mulher-Tigre. Ainda mais curiosa que a sua chegada, porém, é a sua partida, pois, depois de um certo tempo, ela não é mais mencionada e não há nenhuma indicação do que aconteceu. Entre suas principais obras como historiadora, podemos mencionar Enciclopédia Galáctica. Capítulo 1. Wanda tinha quase 8 anos de idade. Já parecia uma mocinha, muito séria, cabelos lisos castanho claros, olhos azuis, que estavam escurecendo com o passar do tempo. Talvez acabasse com olhos castanhos, como o pai. Estava ali sentada, perdida nos seus pensamentos. 60. Aquele era o número que a preocupava. O aniversário do avô estava chegando e ele iria fazer 60 anos. 60 era um número muito grande. Na véspera, sonhara a respeito. Um sonho muito desagradável. Resolveu ter uma conversa com a mãe. Ela devia saber. Não foi difícil encontrar a mãe. Estava conversando com o avô, certamente a respeito do aniversário. Wanda hesitou. Não queria fazer aquela pergunta na frente do avô. A mãe percebeu imediatamente que alguma coisa estava incomodando Wanda. Ela disse, 1 minuto, Ari, deixe-me ver o que Wanda quer. O que foi, querida? Wanda puxou-a pela mão. Aqui não, mamãe. É particular. Manela voltou-se para Ariseldon. Está vendo como começam cedo? Vidas particulares. Problemas particulares. Está bem, filha, vamos conversar no seu quarto. Vamos, mamãe, concordou Wanda, visivelmente aviada. As duas foram de mãos dadas até o quarto da menina. Chegando lá, Manela perguntou, qual é o problema, Wanda? É o vovô, mamãe. O vovô? O vovô, repetiu a menina, começando a chorar. Ele vai morrer? Seu avô? Quem lhe deu essa ideia, Wanda? Ele vai fazer 60 anos. Está muito velho. Não, não está. Não é mais nenhum garoto, mas também não é um velho. As pessoas podem viver 80, 90, até 100 anos, e seu avô é um homem forte e saudável. Ainda vai viver muito tempo. Tem certeza? Perguntou Wanda, fungando. Manela segurou a filha pelos ombros e olhou-a nos olhos. Todos nós temos que morrer um dia, Wanda. Já lhe expliquei isso. Só que não precisa se preocupar, porque no caso do seu avô esse dia está muito distante. Enxugou os olhos da filha com carinho. O vovô vai continuar vivo até você crescer e ter filhos. Você verá. Agora venha comigo. Quero que fale com o seu avô. Wanda fungou novamente. Quando as duas voltaram à sala, Seldon olhou afetuosamente para a menina e perguntou, o que foi que houve, Wanda? Por que está triste? Wanda sacudiu a cabeça. Seldon voltou-se para a mãe. O que foi, Manela? Manela também sacudiu a cabeça. Ela mesma vai ter que lhe contar. Seldon sentou-se e deu um tapinha no próprio colo. Venha, Wanda. Sente-se aqui e me diga o que a está incomodando. A menina se ajeitou no colo do avô e disse, estou com medo. Seldon abraçou-a. Ah, não precisa ter medo do seu velho avô. Manela fez uma careta. Usou a palavra errada. Seldon olhou para ela. Avô? Não. Velho. Foi como se um dique se rompesse. Wanda começou a chorar convulsivamente. Você está velho, vovô. Acho que sim. Afinal, vou fazer 60 anos. Seldon aproximou o rosto do de Wanda e suspirou. Também não gosto de ficar velho, Wanda. É por isso que fico contente quando me lembro de que você só tem 7 anos. Seu cabelo é branquinho, vovô. Nem sempre foi assim. Isso quer dizer que você vai morrer, vovô. Seldon pareceu chocado. Perguntou a Manela, o que significa isso?
Não sei, Ari. É coisa dela. Eu tive um sonho ruim, explicou Wanda. Seldon pigarreou. Todos nós temos sonhos ruins de vez em quando, Wanda. É para o nosso bem. Os sonhos ruins nos ajudam a pôr para fora os pensamentos ruins. Sonhei que você tinha morrido, vovô. Entendo. A gente pode sonhar com a morte, mas não deve se preocupar. Olhe para mim. Não vê que estou vivo, alegre, rindo? Parece que estou morrendo? Diga-me. N não. Então? Agora vá brincar e esqueça esse sonho ruim que teve. Vou fazer aniversário e quero que todo mundo se divirta. Wanda se afastou, razoavelmente satisfeita, mas Seldon gesticulou a Manella para que ficasse. Capítulo 2. Onde você acha que Wanda arranjou essa ideia? Perguntou Seldon. Seja razoável, Ari. Wanda tinha um animal de estimação, um geco salvaniano, e ele morreu. O pai de um dos seus amiguinhos morreu num acidente. A toda hora ela vê alguém morrer na holovisão. É impossível esconder das crianças a existência da morte. Na verdade, nem seria aconselhável. A morte é uma parte essencial da existência. Quanto mais cedo ela aprender isso, melhor. Não estou falando da morte em geral, Manella, mas da minha morte em particular. Quem foi que colocou essa ideia na cabeça da menina? Manella hesitou. Gostava muito de Ari Seldon, quem não gostava, mas tinha que dizer a verdade. Ari, foi você mesmo que colocou essa ideia na cabeça dela. Eu? Você mesmo. Há meses que vem falando que está para fazer 60 anos e se queixa de que está ficando velho. A única razão pela qual vamos dar essa festa é para consolá-lo. Não tem graça nenhuma fazer 60 anos, protestou Seldon, indignado. Não perde por esperar. Você vai ver. Verei, se tiver sorte. Muita gente não chega aos 60. Seja como for, se você não para de falar que está ficando velho, acaba assustando uma garotinha impressionável. Seldon suspirou. Sinto muito, mas é difícil para mim. Olhe para minhas mãos. Estão ficando manchadas, e daqui a pouco não vão servir mais para nada. Já se vai o tempo em que eu era um exímio truncador. Hoje em dia, uma criança me derrubaria. De que forma isso torna você diferente de qualquer sexagenário? Pelo menos, sua cabeça está funcionando melhor do que nunca. Você mesmo já me disse várias vezes que é isso que importa. Eu sei, mas sinto falta do meu corpo. Especialmente quando Dors continua jovem como sempre, observou Manella, com um toque de malícia na voz. Pois é, concordou Seldon. Desviou os olhos, mostrando claramente que preferia não discutir o assunto. Manella fitou o sogro, preocupada. O problema era que ele não entendia nada de crianças ou de pessoas em geral. Era difícil acreditar que, após passar 10 anos como primeiro-ministro, tivesse aprendido tão pouco a respeito das pessoas. Naturalmente, estava totalmente concentrado em desenvolver a psicohistória, que lidava com quatrilhões de pessoas, o que equivalia a não considerar pessoa alguma individualmente. E como podia entender de crianças quando jamais tivera contato com nenhuma criança além de Reich, que conhecera aos 12 anos de idade? Agora, tinha Wanda, que era, e provavelmente jamais deixaria de ser, um mistério completo para o avô. Manella pensou em tudo isso com carinho. Desejava sinceramente poder proteger Ari Seldon de um mundo que ele não compreendia. Era uma das poucas coisas que ela e a sogra, Dors Venabili, tinham em comum, o desejo de proteger Ari Seldon. Manella salvara a vida de Seldon 10 anos antes. Dors, naquele seu jeito estranho, considerará aquilo como uma afronta pessoal e jamais perdoar a moça. Logo depois, Seldon tivera a oportunidade de salvar a vida de Manella. Ela fechou os olhos e toda a cena voltou à sua mente, como se estivesse acontecendo de novo. Capítulo 3. Numa semana que Cleon tinha sido assassinado, e tinha sido uma semana terrível, Trantor mergulhara no caos. Ari Seldon ainda era o primeiro-ministro, mas não tinha mais nenhum poder. Ele mandou chamar Manella do banco. Queria lhe agradecer por ter salvo a vida de Reich e a minha. Ainda não tinha tido a oportunidade. Não pude fazer muita coisa na última semana, acrescentou, com um suspiro. O que aconteceu com o jardineiro? Perguntou Manella. Foi executado. Sumariamente. Sem julgamento. Tentei salvar-lhe a vida, argumentando que tinha perdido o juízo, mas foi inútil. Se tivesse cometido outro crime qualquer, reconheceriam sua insanidade e o recolheriam a um asilo. Mas assassinar o imperador. Seldon sacudiu a cabeça tristemente. O que vai acontecer agora? Perguntou Manella.
Vou dizer-lhe o que penso. A dinastia Entun está acabada. Nenhum dos filhos de Cleon vai querer sucedê-lo no trono. Eles temem ser assassinados e não posso culpá-los por isso. É muito melhor retirar-se para uma das propriedades da família num dos mundos exteriores e viver confortavelmente até o final dos seus dias. Como membros da família real, tem esse privilégio. Eu e você talvez não sejamos tão afortunados. O que quer dizer com isso? Perguntou Manela, franzindo a testa. Seldon pigarreou. Alguém pode argumentar que foi você quem atirou em Gleb Andorin, fazendo deixar cair a pistola usada por Mandel Gruber para matar Cleon. Assim, foi indiretamente responsável pelo crime. Podem mesmo afirmar que foi tudo premeditado. Isso é ridículo. Pertenço à Guarda Imperial. Estava cumprindo ordens. Você está usando a lógica, e a lógica vai ficar fora de moda por uns tempos, disse Seldon, com um sorriso triste. O que vai acontecer agora, na falta de um sucessor legítimo para ocupar o trono imperial, é que os militares vão tomar o poder. Anos mais tarde, quando Manela veio a conhecer melhor os objetivos da psicohistória, imaginou se Seldon não teria usado a técnica para prever o que estava para acontecer, já que realmente os militares assumiram o governo. Na época, porém, ele não fez nenhuma menção à sua nova teoria. Se tivermos um governo militar, prosseguiu, eles vão sentir a necessidade de dar uma demonstração imediata de força, agindo com vigor e crueldade, mesmo à custa da justiça e da racionalidade. Se a acusarem de participar do plano para assassinar o imperador, você será executada, não como um ato de justiça, mas como uma forma de intimidar a população de Trantor. Pode ser que também me acusem de fazer parte da conspiração. Afinal de contas, saí para receber os novos jardineiros, quebrando o protocolo. Se não fizesse, não haveria nenhum atentado, você não teria que intervir em minha defesa e o imperador ainda estaria vivo. Está vendo como tudo se encaixa? Não acredito que sejam capazes de cometer tamanha injustiça. Pode ser que não cometam. Vou fazer uma proposta aos militares que talvez considerem aceitável. Qual vai ser essa proposta? Renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Eles não me querem. Estão loucos para me ver pelas costas. Acontece que tenho muitos aliados na corte, o que é ainda mais importante, nos mundos exteriores. Se os militares me depuserem, mesmo que não me executem, a reação será considerável. Por outro lado, se eu renunciar, afirmando que, na minha opinião, o governo militar é a melhor solução para Trantor e para o Império, a transição se dará sem traumas. Seldon sorriu e acrescentou. Além disso, há a questão da psicohistória. Era a primeira vez que Manela ouvia a palavra. O que é isso? Uma teoria em que estou trabalhando. Cleon fazia muita fé na psicohistória, mais até do que eu, no princípio, e muitos pensam que a psicohistória se tornará um importante instrumento nas mãos do governo, seja qual for o governo. Não importa que não conheçam os detalhes da ciência. É melhor assim. A ignorância pode reforçar o que chamo de aspecto místico à situação. É provável que me deixem continuar a pesquisa como um cidadão comum, o que me leva a você. Como assim? Como parte do trato, pretendo pedir que seja desligada da Guarda Imperial com a promessa de que não será acusada de cumplicidade no assassinato de Cleon. Eles certamente vão concordar. Você está falando em acabar com a minha carreira. Sua carreira já acabou. Mesmo que não a acusem de nada, acha que permitiriam que continuasse a trabalhar para eles? O que vou fazer? De onde vou tirar o meu sustento? Deixe isso por minha conta. Ao que tudo indica, vou voltar para a Universidade de Strelin com uma verba substancial para minha pesquisa na área da psicohistória, e não será difícil contratá-la. Manela arregalou os olhos. Por que faria isso? Ainda pergunta? Você salvou a vida de Reich. Salvou a minha vida. Não pensa que sou grato por isso? Tudo se passou como ele dissera. Seldon renunciou ao cargo que ocupará durante 10 anos. O recém-formado governo militar lhe agradeceu publicamente pelos serviços prestados. Voltou para a Universidade de Strelin, e Manela do Banco foi com ele e sua família. Capítulo 4. Reich entrou, soprando as mãos. Todo mundo sabe que sou a favor da variedade no clima. Se o tempo fosse sempre o mesmo debaixo da cúpula, seria muito monótono. Hoje, porém, acho que exageraram um pouco no frio. Além do mais, está ventando muito. Alguém devia holografar para o controle do tempo. A culpa não é do controle do tempo, afirmou Seldon. Está ficando cada vez mais difícil controlar todos os parâmetros da nossa sociedade. Eu sei. Deterioração. Reich esfregou o farto bigode preto com as costas da mão. Fazia aquilo com frequência,
como se nunca tivesse conseguido esquecer os meses que passará sem bigode em Y. Também tinha ganhado um pouco de peso e, no geral, parecia um membro satisfeito da classe média. Até o seu sotaque de Dow estava menos carregado. Ele tirou o casaco e disse: "Como vai o aniversariante?" Um pouco melancólico. Espere, meu filho. Daqui a 2 meses, vai estar comemorando seu 40º aniversário. Vai ver como é bom. Não tanto quanto fazer 60 anos. Parem com essa brincadeira, ralhou Manella, que estava friccionando as mãos de Reich, tentando aquecê-las. Seldon abriu os braços. É melhor atendê-la, Reich. Sua mulher acha que toda essa conversa a respeito do meu aniversário de 60 anos deixou Wanda preocupada com a possibilidade de que eu morra a qualquer momento. Verdade? Então é isso. Quando passei por ela, ao chegar em casa, Wanda me disse que tinha tido um sonho ruim. Ela sonhou que você tinha morrido? Parece que sim, confirmou Seldon. Ora, ela vai superar isso. Afinal, não passa de um pesadelo. Não é tão simples assim, protestou Manella. O sonho deixou a menina muito preocupada, e isso não é bom. Preciso ter uma conversa com ela. Como quiser, Manella, disse Reich, com um sorriso. Você é minha querida esposa e tenho muito respeito pela sua opinião, concluiu, esfregando de novo o bigode. Sua querida esposa. Não tinha sido fácil casar-se com Manella. Reich se lembrava muito bem da primeira reação da mãe quando lhe falará a respeito. Pesadelos. De vez em quando, ainda via o rosto furioso de Dors Venabili em seus pesadelos. Capítulo 5. A primeira lembrança de Reich, depois que saíra do torpor causado pela desesperina, tinha sido a de estar sendo barbeado. Ao sentir a vibrolâmina no rosto, protestara debilmente: "Não chegue nem perto do meu lábio superior, barbeiro. Quero meu bigode de volta." O barbeiro, que receberá instruções de Seldon, usou um espelho para tranquilizá-lo. Dors Venabili, que estava sentada à sua cabeceira, interveio: "Deixe-o trabalhar, Reich. Não fique nervoso." Os olhos de Reich se voltaram momentaneamente para Dors e ele ficou quieto. Depois que o barbeiro saiu, ela perguntou: "Como está se sentindo, Reich?" "Péssimo", murmurou. "Tão deprimido que você nem imagina. Ainda é efeito da desesperina. Vai passar." "Não acredito." "Há quanto tempo foi isso?" "Não importa. Vai levar algum tempo. Você ingeriu uma dose muito grande." Reich olhou em torno, inquieto. Manella apareceu para me ver? A mulher? Sempre que Dor se referia a Manella, usava aquela palavra e aquele tom de voz. "Não. Você ainda não está em condições de receber visitas." Interpretando o olhar de Reich, Dors apressou-se a acrescentar: "Sou uma exceção porque sou sua mãe, Reich. Você não está em condições de ser visto por mais ninguém." "Mais uma razão para que ela venha me ver", murmurou Reich. "Quero estar com Manella nos bons e nos maus momentos." Virou-se de lado e disse, em tom desanimado: "Quero dormir." Dors Venabili sacudiu a cabeça. Mais tarde, disse a Seldon: "Não sei o que vamos fazer com Reich, Ari. Parece que perdeu o juízo. Ele não está bem, Dors. Leve isso em conta. Não para de falar naquela mulher. Como é mesmo o nome?" "Manella do Banqua. Um nome difícil de esquecer. Acho que pretende morar com ela. Casar-se com ela." Seldon deu de ombros. Reich já tem 30 anos. Idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Como pais, temos todo o direito de dar a nossa opinião. Ari suspirou. "Aposto que já deu a sua, Dors. E depois disso, tenho certeza de que ele vai fazer exatamente o que quer." "Essa é sua palavra final? Não vai fazer nada para impedir Reich de se casar com uma mulher como aquela? Que espera que eu faça, Dors?" Manella salvou a vida de Reich. "Acha que ele vai se esquecer disso? Na verdade, ela também salvou a minha vida." A observação pareceu deixar Dors ainda mais zangada. Ela disse: "E agora você salvou a vida dela. Estão quites." "Não foi bem o que eu..." "Claro que foi. Os militares corruptos que hoje governam o Império a teriam executado se você não renunciasse ao seu cargo e os apoiasse em troca da vida dela. Mesmo que eu esteja quite com Manella, como você diz, o mesmo não acontece com Reich. Além disso, minha querida, acho melhor tomar cuidado com o que diz quando fala do governo. Estes tempos não vão ser tão fáceis como no tempo de Cleon e sempre haverá informantes para repetir as suas palavras. Esqueça isso. Eu não gosto daquela mulher. Não tenho esse direito." "Claro que tem.
Mas de que adianta isso? Ari baixou os olhos e pareceu imerso em seus pensamentos. Os olhos negros de Dors, normalmente impassíveis, estavam brilhando de raiva. Ari olhou para ela. O que eu gostaria de saber, Dors, é, por quê? Por que implica tanto com Manela? Ela salvou a nossa vida. Se não fosse por ela, eu e Raish não estaríamos aqui. Eu sei, Ari. Sei disso melhor do que ninguém. E se ela não estivesse lá, eu não poderia fazer nada para ajudá-los. Sei que acha que eu deveria me sentir grata por isso. Entretanto, cada vez que olho para aquela mulher, não posso deixar de me lembrar do meu fracasso. Sei que o que sinto por ela não é racional. É algo que não posso explicar. Mas não me peça para gostar dela, Ari, porque está fora do meu alcance. No dia seguinte, porém, Dors teve que ceder quando o médico disse: seu filho está querendo falar com uma mulher chamada Manela. Ele não está em condições de receber visitas, replicou Dors. Pelo contrário, está passando muito bem. Além disso, parece ser uma coisa muito importante para ele. Acho melhor atendê-lo. De modo que mandaram chamar Manela. Raish a recebeu efusivamente e com o primeiro leve sinal de alegria desde que chegará ao hospital. Ele fez um sinal inconfundível para que Dors se retirasse. A mãe saiu, trincando os dentes. Dias depois, Raish comentou: ela me aceitou, mamãe. E havia alguma dúvida, seu bobo? Você é a única saída para ela. Agora que caiu em desgraça, foi expulsa da guarda imperial. Mamãe, não gosto que fale assim. Estou só pensando no seu bem. Sei cuidar de mim mesmo. Obrigado. Se parar para pensar, verá que não sou um bom partido. Não sou nada bonito. Não sou alto. Papai não é mais primeiro-ministro. Minha educação não é lá essas coisas. Mas Manela não está ligando para nada disso. Ela gosta de mim, e eu gosto dela. Mas você sabe quem ela é? Claro que sei. É uma mulher que me ama. É a mulher que eu amo. É isso que ela é. E antes de se apaixonar por essa mulher, quem era ela? Sabe o que ela teve que fazer enquanto espionava em Wai? Você foi uma das suas missões. Quantos outros houve antes de você? Conseguirá aceitar o passado dessa mulher? As coisas que fez em nome do dever? Agora, pode se dar ao luxo de ser tolerante. Mas quando tiver a primeira briga com ela, ou a segunda, ou a 19ª, perderá o controle e acabará dizendo: sua pu. Está muito enganada. Protestou Raish, irritado. Quando brigarmos, vou chamá-la de irracional, implicante, presunçosa, 1.000.000 de adjetivos que se apliquem à situação. E ela terá palavras semelhantes para mim. Mas serão todas palavras inócuas, que possam ser retiradas quando fizermos as pazes. Agora você pensa assim, mas espere até acontecer. Raish estava pálido. Ele disse: mamãe, você vive com papai há quase 20 anos. O papai é um homem muito cordato, mas vocês tiveram suas discussões. Presenciei algumas delas. Em todos esses anos, ele alguma vez lhe faltou com respeito? Sabe o que quero dizer? A propósito, eu já lhe faltei com respeito? Pode me imaginar lhe faltando com respeito, por mais zangado que esteja? Dors não respondeu. Seu rosto não mostrava o que estava sentindo da mesma forma que o de Raish, mas era evidente que tinha ficado sem fala. Na verdade, disse Raish, aproveitando-se da vantagem temporária e odiando-se por fazê-lo, acho que você está com ciúmes porque Manela salvou a vida do papai. Preferia que ela não fizesse nada e deixasse papai morrer? E eu também. Dors finalmente recuperou a fala. Ela disse, com voz abafada: Ari insistiu em sair sozinho para receber os jardineiros. Não permitiu que eu o acompanhasse. Manela não teve nada a ver com isso. É por isso que quer se casar com ela? Por gratidão? Não. Por amor. E assim foi. Depois da cerimônia, porém, Manela disse a Raish: sua mãe compareceu ao casamento porque você insistiu, Raish, mas parecia uma daquelas nuvens de tempestade que às vezes eles soltam debaixo da cúpula. Raish riu. Mamãe é uma pessoa de boa paz. Você está imaginando coisas. Não estou. Não. Que devo fazer para que ela me aceite? Basta ter um pouco de paciência. Ela vai se acostumar com você. Isso, porém, não aconteceu. 2 anos depois do casamento, nasceu Wanda. A atitude de Dors com relação à criança foi melhor do que Raish e Manela esperavam, mas a mãe de Wanda continuou a ser essa mulher para a mãe de Raish. Capítulo 6. Ari Seldon estava lutando contra a melancolia. Ele recebeu conselhos de Dors, Raish, Hugo e Manela.
Todos tentavam convencê-lo de que 60 anos não era uma idade avançada. Eles simplesmente não eram capazes de entender. Sheldon tinha 30 anos quando a ideia da psicohistória lhe ocorrerá pela primeira vez, 32 quando apresentará seu primeiro trabalho em um congresso de matemática, depois do que tudo parecerá ocorrer ao mesmo tempo. Fugindo dos inimigos, conhecera Demerzeu, Cleon, Dors, Hugo e Reich, para não falar dos habitantes de Mycogem, Dal e Wai. Tinha 40 anos quando se tornará primeiro-ministro, 50 quando renunciar ao cargo. Agora, tinha 60. Passará 30 anos tentando aperfeiçoar a psicohistória. Quantos anos ainda seriam necessários? De quantos anos ainda dispunha? Seu destino seria morrer antes de terminar o projeto? Não era a ideia de morrer que o deixava aborrecido, repetiu para si próprio, e sim a de deixar o projeto inacabado. Foi conversar com Hugo Amaril. Desde que o projeto aumentara de vulto, não se viam mais com tanta frequência. Nos primeiros anos em Strelin, eram apenas os dois trabalhando, ombro a ombro. Agora, Amaril estava com quase 50 anos. Não era mais nenhum garoto, e, sob vários aspectos, tivera uma vida estéril. Em todos aqueles anos, não se interessara por nada a não ser a psicohistória. Nunca se casara, não praticava nenhum esporte, não tinha passatempos. Amaril piscou para Sheldon, que não pôde deixar de notar as mudanças que o outro sofrerá. Boa parte provavelmente se devia ao fato de ter sido forçado a reconstruir os olhos. Enxergava muito bem, mas seus olhos tinham um aspecto pouco natural, e piscava mais devagar que o normal, o que lhe dava um ar sonolento. O que acha, Hugo? Perguntou Sheldon. Existe alguma luz no fim do túnel? Luz? Existe, sim, respondeu Amaril. Aquele novo assistente, Tanville Elar, por exemplo. Lembra-se dele? Claro que me lembro. Fui eu que o contratei. É um sujeito muito agressivo e cheio de vida. Como está se saindo? Não posso dizer que me sinto à vontade com ele, Ari, mas tenho uma mente privilegiada. O novo sistema de equações combina perfeitamente com o primeiro radiante, e talvez permita contornar o problema do caos. Talvez? Ainda é cedo para ter certeza, mas estou muito esperançoso. Até agora, as equações sobreviveram a todos os testes a que foram submetidas. Estou começando a pensar nelas como equações acaóticas. Imagino que ainda não tenhamos nenhuma demonstração rigorosa. Não temos, mas estou com meia dúzia de pessoas trabalhando no problema, incluindo Elar, é claro. Amaril voltou-se para o seu primeiro radiante, que era tão sofisticado quanto o de Sheldon, e observou as linhas curvas das equações luminosas se contorcerem no ar, pequenas demais para serem lidas sem ampliação. Com as novas equações, talvez seja possível começar a fazer previsões. Hoje em dia, cada vez que olho para o primeiro radiante, penso no defragmentador e no modo como torna as curvas mais compactas. Foi um trabalho de Elar, também, não foi? Foi, sim. Com a ajuda de outros pesquisadores. É bom poder contar com jovens brilhantes no projeto. Isso me faz acreditar no futuro. Acha que um dia Elar pode vir a ser o chefe do projeto? Perguntou Amaril, ainda olhando para o primeiro radiante. Talvez. Depois que eu e você nos aposentarmos, ou morrermos. Amaril pareceu se acalmar e desligou o aparelho. Gostaria de terminar o projeto antes de me aposentar ou morrer. Eu também, Hugo. Eu também. A psicohistória nos guiou muito bem nos últimos 10 anos. Sheldon sabia que aquilo era verdade, mas não queria atribuir uma importância excessiva ao fato. Na verdade, tinham sido 10 anos de tranquilidade, sem grandes surpresas. A psicohistória previra que o centro sobreviveria à morte de Cleon. Previra esse fato de forma muito vaga e incerta, e o centro sobrevivera. Trantor estava em paz. Mesmo depois do assassinato de um imperador e do fim de uma dinastia, o centro sobrevivera. No momento, estavam sendo governados por uma junta militar. Dors estava certa ao chamá-los de moleques. Poderia até usar uma palavra mais forte. Mesmo assim, tinham conseguido preservar a unidade do império e continuariam a fazê-lo por algum tempo. Tempo suficiente, talvez, para permitir que a psicohistória viesse a desempenhar um papel ativo nos acontecimentos subsequentes. Ultimamente, Hugo vinha falando a respeito da possível criação de fundações, separadas, isoladas, independentes do próprio império, servindo como sementes para a formação de um novo e melhor império depois de um inevitável período de trevas. Sheldon estava estudando as consequências de uma medida desse tipo. Entretanto, seu tempo era escasso, e não tinha mais, o que reconhecia com grande tristeza, a mesma energia da juventude. Sua mente,
Embora ainda perfeitamente lúcida e capaz, não era tão criativa quanto 30 anos antes. Ele sabia que, com o passar do tempo, a diferença só poderia aumentar. Talvez devesse encarregar o jovem e brilhante Elar da tarefa, dispensando das demais obrigações. Seldon tinha que admitir para si mesmo, envergonhado, que a ideia não lhe agradava nem um pouco. Não inventara psicohistória para que um garoto aparecesse na última hora para colher os louros. Entretanto, quisesse ou não, teria que recorrer cada vez mais à ajuda dos mais jovens. A psicohistória não era mais monopólio de Seldon, Amaril e uns poucos assistentes. Durante sua década como primeiro-ministro, ela se convertera em um projeto importante, apoiado e financiado pelo governo. Para sua surpresa, depois que renunciar ao cargo de primeiro-ministro, o projeto crescerá ainda mais. Fez uma careta ao pensar no pomposo nome oficial, Projeto Seldon para o Desenvolvimento da Psicohistória na Universidade de Strelin. A junta militar aparentemente considerava o projeto como uma possível arma política. Enquanto pensasse assim, dinheiro não seria problema. Sua única obrigação era apresentar relatórios anuais, que, porém, eram bastante vagos. Apenas resultados secundários eram relatados, e mesmo assim a matemática usada estava muito além da compreensão dos membros da junta. Despediu-se do antigo assistente com a convicção de que Amaril, pelo menos, estava otimista quanto ao futuro da psicohistória. Mesmo assim, continuava a se sentir deprimido. Devia ser a proximidade do aniversário, que o fazia sentir-se velho. Além do mais, aquilo estava perturbando sua rotina, e ele era um homem de hábitos regulares. O seu escritório e salas adjacentes tinham sido esvaziados e há vários dias não conseguia trabalhar direito. Os aposentos provavelmente seriam usados para abrigar uma exposição comemorativa e levaria algum tempo para tê-los de volta. Amaril era a única exceção. Ele se recusará terminantemente a ceder seu escritório e continuava a ocupá-lo normalmente. Seldon gostaria de saber de quem tinha sido a ideia de comemorar o seu aniversário daquela forma. Não parecia ser coisa de Dors. Amaril e Reich não se lembravam nem dos próprios aniversários. Suspeitou de Manela e interrogou-a a respeito. A moça admitiu que participará da organização da festa, mas afirmou que a ideia original tinha sido de Tanville Elar. Ele é brilhante em tudo, pensou Seldon. Suspirou. Gostaria que seu aniversário já tivesse passado. Capítulo 7. Dors enfiou a cabeça para dentro. Posso entrar? Claro. Por que não? Não é aqui que você costuma ficar. Eu sei, suspirou Seldon. Tenho evitado meu lugar habitual por causa da ridícula festa de aniversário. Como eu gostaria que já tivesse passado. Lá vem você. Sempre que a mulher põe uma ideia na cabeça, ela toma frente e cresce até não poder mais. Seldon mudou de lado imediatamente. Vamos, ela tem boa vontade, Dors. Disso o inferno está cheio, retrucou Dors. De qualquer modo, vim aqui discutir algo mais. Algo que pode ser importante. Vá em frente. O que é? Estive falando com Wanda sobre o sonho dela. Ela hesitou. Seldon pigarreou no fundo da garganta, depois disse, não acredito nisso. É melhor deixar pra lá. Não. Você chegou a perguntar-lhe pelos detalhes do sonho? Por que eu deveria fazer a garota passar por isso? Nem Reich nem Manela o fizeram. Sobrou para mim. Mas por que razão torturá-la com perguntas sobre isso? Porque tenho a sensação de que devo, respondeu Dors, carrancuda. Em primeiro lugar, ela não teve o sonho quando estava em casa, na cama. Onde estava ela, então? Em seu escritório. O que ela estava fazendo em meu escritório? Ela queria ver o lugar onde seria a festa e foi até seu escritório. E é claro que lá não havia nada para se ver, pois fora esvaziado para a preparação. Mas sua cadeira permanecia lá. A maior, de espaldar alto, braços longos, quebrada, aquela que você não me deixa trocar. Ari suspirou, como se relembrasse uma antiga discordância. Não está quebrada. Eu não quero uma nova. Continue. Ela se enroscou na sua cadeira e começou a meditar no fato de que talvez você não estivesse realmente querendo uma festa e sentiu-se infeliz. Em seguida, ela deve ter adormecido, porque não se lembra de mais nada, a não ser de que no sonho havia 2 homens, não eram mulheres, ela fez questão de frisar. 2 homens, conversando. Qual o assunto da conversa? Ela não sabe exatamente. Disse que tinha algo a ver com a morte, e se lembrou logo de você, porque é uma das pessoas mais velhas que ela conhece. E se lembra nitidamente de 3 palavras que um deles pronunciou, limonada da morte. O quê? Limonada da morte. Que significa isso? Não sei.
Seja como for, os dois homens foram embora e ela se viu na cadeira, assustada e com frio, e desde então, tem estado muito agitada. Seldon ficou pensativo por alguns momentos. Depois, disse: escute, querida, que importância pode ter um sonho de criança? Não temos certeza se foi um sonho, Ari. Como assim? A própria Wanda não está certa. Ela disse que deve ter adormecido. Foram essas as suas palavras. Não disse que adormeceu, mas que deve ter adormecido. E qual é a sua conclusão? De que devia estar cochilando, e, nesse estado, ouviu dois homens de verdade, conversarem. Homens de verdade? Planejando assassinar-me com limonada? Algo parecido. Dors, eu sei que você se preocupa com minha segurança, mas acho que desta vez foi longe demais. Por que alguém estaria interessado em me matar? Já tentaram 2 vezes. É verdade, mas as circunstâncias eram outras. O primeiro atentado ocorreu logo depois que Cleo me nomeou primeiro-ministro. Ao fazê-lo, ele passou por cima da hierarquia da corte, desagradando muita gente. Foi por isso que resolveram me eliminar. Da segunda vez, os Joranumitas estavam tentando chegar ao poder e acharam que eu estava no caminho. Isso, e mais o desejo distorcido de vingança por parte de Namarti. Felizmente, nenhum dos 2 atentados foi bem sucedido, mas por que haveria um terceiro? Faz 10 anos que renunciei ao cargo de primeiro-ministro. Hoje sou apenas um matemático em fim de carreira. Os Joranumitas foram presos e Namarti executado. Ninguém teria a menor razão para querer me matar. Por isso, Dors, é melhor esquecer o sonho de Wanda. Você fica nervosa quando se preocupa comigo, e não queremos que isso aconteça, não é mesmo? Dors levantou-se e debruçou-se sobre a escrivaninha de Seldon. É fácil para você dizer que não há razão para alguém querer matá-lo, mas não é preciso nenhuma razão. O governo atual é totalmente irresponsável e se eles quiserem... Pare por aí! Exclamou Seldon. Em seguida, baixando a voz, acrescentou: nenhuma palavra, Dors. Nenhuma palavra contra o governo. Caso contrário, eles terão um motivo para querer acabar conosco. Estou falando apenas com você, Ari. No momento está, mas é melhor não se habituar mal. Se começar a dizer o que pensa a respeito do governo, logo se verá em apuros. Acostume-se a guardar as críticas para você mesma. Vou tentar, Ari, disse Dors, sem conseguir disfarçar sua indignação. Ela deu meia volta e retirou-se. Seldon ficou olhando para a porta, pensativo. Dors soubera envelhecer com elegância. Às vezes, tinha a impressão de que ainda era a mesma mulher que conhecera há 28 anos. Os cabelos agora estavam grisalhos, mas conservavam o brilho habitual. A pele tinha menos viço, a voz ficará um pouco mais rouca e, naturalmente, usava trajes compatíveis com sua idade. Entretanto, seus movimentos ainda eram os de uma jovem. Era como se nada pudesse interferir com sua capacidade de proteger Seldon em caso de emergência. Seldon suspirou. Aquela história de ser protegido, mais ou menos contra a vontade, dia após dia, podia ser um fardo pesado. Capítulo 8. Logo depois, Seldon foi surpreendido pela chegada de Manella. Desculpe, Ari, mas o que Dors estava falando com você? Seldon olhou para Nora. Aquele parecia ser o dia das interrupções. Nada de importante. Wanda teve um sonho. Manella fez um muxoxo. Eu sabia. Wanda me contou que Dors lhe fez um monte de perguntas. Por que ela não deixa minha filha em paz? Até parece que é crime ter um pesadelo. Na verdade, explicou Seldon, Dors ficou preocupada com alguma coisa que Wanda lhe contou a respeito do sonho. Parece que ela ouviu alguém falar em limonada da morte. Manella ficou pensativa por alguns momentos e depois disse: eu não daria muita importância a isso. Wanda é louca por limonada e já me pediu para servir a bebida na sua festa, misturada com gotas micogenianas. Prometi atendê-la. O que você está querendo dizer é que talvez Wanda tenha ouvido alguma palavra parecida com limonada. Exatamente. Nesse caso, o que será que os homens realmente disseram? O que importa? E se ela realmente estava sonhando? Por favor, não quero que tornem a falar com ela a respeito. Está bem. Vou pedir a Dors para não tocar mais no assunto. Obrigada. Não importa que ela seja a avó de Wanda, Ari. Sou a mãe, e sei o que é melhor para minha filha. Claro que sabe, concordou Seldon, em tom apaziguador. Depois que a moça saiu, ficou pensativo por um longo tempo. Ali estava outro fardo pesado, a competição permanente entre aquelas duas mulheres. Capítulo
9. Tanville Elar tinha 36 anos de idade e fazia 4 anos que trabalhava no projeto de Seldon. Era um homem alto, de olhos muito vivos, com um leve excesso de autoconfiança. Os cabelos eram castanhos e ondulados, o que se tornava mais evidente porque eram bastante compridos. Tinha uma maneira brusca de rir e um inegável talento para matemática. Elar havia sido recrutado na Universidade de Mandanov e Seldon tinha de sorrir quando se lembrava da forma como Amaril desconfiara dele a princípio. Na verdade, Hugo Amaril desconfiava de todo mundo. Seldon tinha certeza de que, no fundo do coração, Amaril achava que a psicohistória devia ser exclusividade dele e de Seldon. Mesmo Amaril, porém, tinha de admitir que a chegada de Elar dera um novo impulso ao projeto. As técnicas que Elar propôs para evitar o caos são extremamente interessantes, comentou um dia com Seldon. Ninguém no nosso grupo seria capaz de desenvolvê-las. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado em nada parecido. Acho que você também não, Ari. Devo estar ficando velho, observou Seldon, de cara feia. Se pelo menos ele não risse tão alto, queixou-se Amaril. A verdade era que Seldon também estava tendo alguma dificuldade para aceitar Elar. Era um pouco humilhante saber que não chegará nem perto das equações acaóticas, como agora eram chamadas. Seldon não se importava de não ter tido parte ativa no desenvolvimento do defragmentador. Afinal, não era o seu campo. No caso das equações acaóticas, porém, era diferente. Tentava consolar-se pensando que elas não existiriam sem a psicohistória. Elar seria capaz de fazer o que ele próprio fizera 3 décadas antes. Estava convencido de que não. Mesmo assim, não conseguia se sentir perfeitamente à vontade com o rapaz. Um velho cansado diante de um jovem na flor da idade. Entretanto, Elar nunca lhe faltara com respeito ou insinuara de alguma forma que estava na idade de se aposentar. Naturalmente, Elar estava interessado na festa de aniversário. Na verdade, como Seldon descobrira ao interrogar Manela, tinha sido o primeiro a sugeri-la. Seria uma forma sutil de lembrar que Seldon estava ficando velho. Rejeitou imediatamente a hipótese. Devia estar se deixando influenciar pelas constantes desconfianças de Dors. Elar se aproximou e disse, mestre. Seldon fez uma careta de desagrado, como sempre. Preferia que os colegas do projeto chamassem de Ari, mas achava que ficaria ridículo chamar a atenção de Elar. Mestre, repetiu Elar. Ouvi dizer que foi convocado para uma audiência com o general Tenar. É verdade. Ele é o novo chefe de Estado e provavelmente vai querer que eu lhe explique o que é a psicohistória. É o que sempre fazem, desde o tempo de Cleon e Demerseu. O novo chefe de Estado. A junta era como um caleidoscópio, com alguns dos membros caindo em desgraça, enquanto outros surgiam do nada. Pode ser, mas ele queria falar com o senhor imediatamente, no dia da sua festa de aniversário. Não tem importância. Vocês podem comemorar sem mim. Não, não podemos, mestre. Espero que não se importe, mas tomamos a liberdade de holografar para o secretário da junta e transferir a sua audiência para a semana que vem. O quê? Exclamou Seldon, aborrecido. Não tinham esse direito. Ele concordou imediatamente. O senhor poderá usar bem esse tempo. Para que vou precisar de uma semana? Elar hesitou. Posso falar francamente, mestre? Claro que pode. Elar enrubesceu ligeiramente, ficava vermelho com facilidade, porque tinha pele clara, mas sua voz permaneceu firme. O que tenho a dizer não é simples, mestre. O senhor é um gênio da matemática. Nenhum membro do projeto duvida disso. Nenhum cidadão do Império, se conhecesse o senhor e entendesse de matemática, duvidaria disso. Entretanto, não é um gênio universal. Sei disso tão bem quanto você, Elar. Claro que sabe. Para ser mais explícito, o senhor não é capaz de lidar com pessoas comuns, com pessoas medíocres, digamos. O que lhe falta é uma certa prudência, uma certa habilidade política, e se estiver lidando com uma pessoa que seja ao mesmo tempo poderosa e medíocre, poderá facilmente pôr em risco o projeto e até sua própria vida, simplesmente por um excesso de franqueza. O que é isso? De repente voltei a ser criança. Há muitos anos que venho lidando com os políticos. Fui primeiro-ministro durante 10 anos, como talvez se lembre. Perdão, mestre, mas a sua maneira de fazer política não era particularmente brilhante. Felizmente, teve que lidar com o primeiro-ministro que o precedeu, Demerseu, que era uma pessoa muito inteligente, e com o imperador Cleon, que tinha uma grande amizade pelo senhor. Agora, porém, vai ter que enfrentar os militares, que não são nem inteligentes nem amistosos. A situação é totalmente diversa.
Já lidei com os militares e sobrevivi. Não com o general do Galtenar. Ele é um osso duro de roer. Você o conhece? Não pessoalmente, mas ele nasceu em Mandanov, que, como sabe, é o meu setor. Foi um líder local antes de entrar para a junta. O que sabe sobre ele? É um homem ignorante, supersticioso, violento. Não é uma pessoa fácil de lidar. O senhor pode usar a semana de que dispõe para planejar sua estratégia. Seldon mordeu o lábio inferior. Elar tinha certa razão. Talvez fosse difícil argumentar com um tipo teimoso e inculto, com poder incomensurável nas mãos. Eu dou um jeito, afirmou, sem muita convicção. Seja como for, a junta militar se encontra em uma situação instável em relação ao Império. Já durou mais do que deveria ter durado. É mesmo? Não sabia que tínhamos analisado a estabilípsico histórica da junta. Amaril fez alguns cálculos, usando suas equações acaóticas, explicou Seldon. Por falar nisso, alguns matemáticos as estão chamando de equações de Elar. Eu jamais fiz isso, mestre. Ainda bem. Os elementos da psicohistória devem ser apresentados de forma impessoal, para evitar preconceitos. Concordo plenamente, mestre. Na verdade, acrescentou Seldon, ligeiramente envergonhado, sempre achei errado chamar as equações básicas da psicohistória de equações de Seldon. O problema é que o nome já está em uso há tanto tempo que não adianta querer mudá-lo. Em minha opinião, mestre, o seu caso é especial. Ninguém põe em dúvida o fato de que foi o inventor da ciência da psicohistória. Se não se importa, porém, gostaria de voltar a falar do seu encontro com o general Tenar. O que mais há para discutir? Talvez fosse melhor o senhor não se encontrar com ele. Como, se ele mandou me chamar? O senhor poderia alegar que não está passando bem e mandar alguém em seu lugar. Quem? Elar não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente. Você? Perguntou Seldon. Por que não? Nasci no mesmo setor que o general, o que pode pesar. O senhor é um homem muito ocupado, de certa idade, e não será difícil convencê-los de que não está gozando de boa saúde. E acredito sinceramente, espero que não se ofenda, mestre, que saberei lidar com eles melhor do que o senhor. Mentir para eles, você quer dizer, se for necessário, estará correndo um grande risco. Nem tanto. Duvido que ele mande me executar. Se não ficar satisfeito com a minha atitude, posso alegar, ou o senhor pode alegar em minha defesa, que sou jovem e inexperiente. Seja como for, se alguém tem que correr algum risco, é melhor que seja eu. Estou pensando no bem do projeto, que necessita muito mais do senhor do que de mim. Não vou me esconder atrás de você, Elar, afirmou Seldon, com a testa franzida. Se o general quer falar comigo, vai falar comigo. Recuso-me a permitir que se arrisque em meu lugar. Quem pensa que sou? Um homem franco e honesto, quando precisamos de um político. Posso ser político, quando é necessário. Não me subestime, Elar. Elar deu de ombros, desanimado. Como quiser. É difícil discutir com o senhor. Na verdade, Elar, seria preferível que você não tivesse adiado o encontro. Eu preferia perder minha festa de aniversário e conversar logo com o general. Esta festa não foi ideia minha. Desculpe, disse Elar. Agora está feito. Vamos ver o que acontece. Seldon despediu-se de Elar e saiu. Às vezes, gostaria de ser um pouco mais atuante, tomando todas as decisões, deixando pouco espaço de manobra para os assistentes. Para fazer isso, porém, perderia um tempo enorme, tempo que seria roubado dos seus estudos da psicohistória. Além do mais, não tinha temperamento para isso. Suspirou. Teria que conversar com Amaril.